Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos chegando aos pouquinhos. Eu sou a Andréa Leandro, facilitadora dos 26 movimentos do Brian Jean, ginástica cerebral. E estamos aqui de novo com vocês. Oi, Dani. Oi, Akemi, que bom! A Akemi aqui, assim, ó, tá junto com a gente aqui nesse trabalho de trazer o Brian Jean para vocês, no material que a gente está organizando. Então, vamos chegando aos pouquinhos aí. Daqui a pouco a Denise está entrando também para a gente conversar mais um pouco. E eu tô aqui por enquanto aqui me divertindo, tentando achar um desenho, uma coisa legal aqui para ficar apresentável aqui para vocês nessa brincadeira. Lembrando, gente, que nós já temos algumas lives já gravadas que estão aqui também no canal, vocês podem encontrar, ou no YouTube do Brian Jean Brasil. Nós temos também o site, né? Brian Jean Brasil. Vou colocar aqui nos comentários, se vocês quiserem depois copiar, ou podem olhar ali no link da bio, que tem o nome, o link, né, do site do Brian Jean Brasil, para vocês poderem acessar e saberem mais das informações do que a gente está disponibilizando para vocês. Por enquanto, nós estamos fazendo lives gratuitas, né, por enquanto. Também teremos um momento com Zoom. O último que a gente tentou não funcionou muito bem, mas o próximo vai dar certo. Nós vamos fazer um encontro com vocês para a gente poder trocar ideias, bater papo, ver a carinha de vocês verem a nossas, né? Vai ser lá no dia 28 de outubro. No dia 4 de novembro nós vamos ter um encontro especial. Provavelmente vai ser no YouTube, num canal bem especial, mas a gente anuncia isso depois. Denise, já vou te convidar aqui para entrar comigo. Opa, não é aqui. Aqui, acho que. Pensar mais um pouquinho sobre o Brian Jean, tirar as dúvidas. O pessoal coloque suas perguntas, nos mande suas questões, porque assim, essa técnica é maravilhosa, o conteúdo. E aí, Denise, tudo bom? Tá joia? Estamos aqui, né? Pronta para hoje? Mais Boa noite, mais um dia para Oi, Solange. Dani. Dani é parceirona, mãe do Luciano, meu puxo, que foi meu aluno lá do Meditando com a Gurizada. Por falar nisso, gente, quem está assistindo aí, claro, quem assistir entre hoje e amanhã que vai poder. Amanhã, das 14h30 às 16h30, estarei lá no shopping Praça Nova, expondo o material do Meditando com a Gurizada e também do Brian Jean. Estarei lá disponível para a gente conversar, bater um papo, trocar ideias. Está lá no shopping Praça Nova, das 14h30 às 16h30. Espero vocês lá por lá. Mas agora, gente, todo mundo já está chegando aos pouquinhos, depois quem for assistir a gravação, que algumas pessoas me comentaram que não poderiam estar nesse horário agora assistindo, mas podem estar aqui depois, né? Podem vir e assistir a nossa live, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o branding, né? E como a gente pode, o que o movimento pode influenciar para a nossa melhora do estresse, da saúde, do aprendizado e mais alguns detalhes importantes, não é, Denise? É isso aí. Gente, eu acho que seria bem legal hoje a gente começar com vocês que estão aqui presentes. Se tiver alguma pergunta sobre qualquer questão de estresse, sobre o uso do Brain Gym na vida, no aprender, qualquer pergunta que tiver. Se vocês quiserem perguntar, hoje a gente está realmente abrindo para essa conversa vir aí de vocês que estão aqui hoje. Então, você, Dani, aí, Solange. Quem quiser fazer pergunta, manda aí pra gente a pergunta. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Talvez, assim, o que é que estressa no seu trabalho ou no seu cotidiano, ou perguntas sobre que exercícios para determinado tipo de situações, o que é que pode ser feito para desestressar, né, o cotidiano. Então, se tiver aí qualquer pergunta, manda pra gente. E vocês têm que ver que quando eu e a Denise a gente se reúne para trabalhar no material que a gente está organizando no curso, a gente fica mega empolgada, né? Cada vez que a gente lê e relê o conteúdo, a gente fica encantada com a teoria por trás de todo esse conhecimento, e a gente olha nossa, aqueles exercícios até parecem tão simples, mas a gente não faz ideia do quão a diferença que eles podem fazer na nossa vida. Claro, não por eles simplesmente, mas o jeito que a gente trabalha com eles. Por isso que, claro, você pode até acessar lá o livro, ter exercício ótimo, maravilhoso, né? Mas
entender um pouco mais o que tem por trás do branding, né, Denise? Então, hoje a gente meio combinou, assim, né, da gente falar sobre estresse, a gente já vinha falando sobre isso, é claro, e uma coisa que a gente se deu conta no conversar é que, às vezes, parece que a gente está bem preparado para uma coisa, tá, assim, parece que o nosso cérebro está bem integrado para aquilo, mas para outras não, né? Que teria muito a ver com a nossa, como é que é, bilateralidade, homolateralidade, o que é isso, Denise? Pode dar uma explicadinha para a gente como é que funciona isso? Com certeza. Ah, o nosso cérebro ele foi feito para funcionar e coordenar os dois lados do nosso corpo. Então, quando a gente pensa em dois lados do corpo, a gente fica pensando sobre só o corpo. Mas, na verdade, para a gente estar funcionando bem na vida, a gente tem dois lados no cérebro e tem dois lados no corpo. Então, cada cérebro manda sinais para o lado oposto do corpo. Então, quando você pensa no corpo, você pensa lado esquerdo, lado direito, mas a gente não pensa olho esquerdo, olho direito, ouvido esquerdo, ouvido direito, coordenação entre o olho, as duas mãos, os dois olhos. Então, todas essas funções, elas, quando o cérebro está bem organizado, essas funções, você tem acesso a elas com mais facilidade, independente da idade. E então, quanto mais você fizer exercícios que cruzam a sua linha média e que você está ligado em estar respirando, relaxando, e tá com uma intenção de organizar o seu aprendizado, de organizar a sua vida, mais o cérebro, então, vai coordenar, vai integrar o lado esquerdo com o lado direito e aí vai organizar as funções que vêm de trabalhar com os dois olhos como um time, né? E em vez de cada olho mandar uma imagem para o cérebro, os dois olhos coordenam e eles criam um ponto único, onde as imagens se sobrepõem. Então, aí você tem uma visão integrada. Então, você tem os dois lados funcionando bem, que é o que você chamou aí de bilateralidade. Então, naturalmente, o desenvolvimento deve oferecer para o ser humano a capacidade desses dois lados do cérebro funcionarem bem e organizarem os dois lados do corpo, os dois olhos, os dois ouvidos, pôr tudo junto, as duas mãos, dois pés, né? E, no entanto, por alguma forma, seja lá o que for, o estresse que no desenvolvimento acontece no momento do desenvolvimento dessa organização, nem todas as áreas ficam organizadas, bem organizadas. Então, você acaba tendo dadas áreas na sua vida que você funciona sem essa integração do lado esquerdo com o direito. Então, aí você fica funcionando do jeito unilateral. Ou seja, é um jeito compensatório onde você não tem acesso aos dois lados do cérebro para poder desempenhar de uma forma fácil, de uma forma tranquila. Então, quanto mais estresse a gente tem, mais difícil é para o cérebro ficar organizado e integrado. Então, mais difícil é para a gente ficar com as nossas funções bem organizadas. Então, a ideia é de que quando a gente faz o Brain Gym, o que a gente está criando é essa organização, essa junção dos dois lados do cérebro de trabalhar bem, para que a gente possa organizar a função dos olhos, das mãos, dos dois lados do corpo, dos dois ouvidos, entendeu? E assim ter uma vida que é ter um desempenho na vida e no aprender que é mais fácil e mais prazeroso. E mais sucesso, né? Então, antes da gente responder a pergunta aqui da Dani, que a Dani fez uma perguntinha aqui para nós, vamos... Que a gente comenta aquele exemplo que a gente estava conversando quando a gente se reuniu, até para exemplificar isso aí, né? Que de repente você tem o cérebro ali integrado, a tua bilateralidade funcionando bem, para uma atividade do teu trabalho, que é uma coisa que você de repente treinou bastante, você justamente pode estar trabalhando aquilo ali, porque já tem uma facilidade, um caminho neural próprio para aquilo ali. E em outras situações não, né? Lembra que a gente comentou sobre isso? Sim. A Andrea está falando, gente, a gente estava fazendo um trabalho de tradução, né, do manual do Branding 101, e aí um dos exemplos que foi dado no manual, no trabalho que a gente estava traduzindo, é sobre um caso no qual você pode ter você pode estar lá, vamos supor, você está lidando com um filho que tem dificuldade no aprendizado da escrita. E aí você vai estar fazendo os exercícios para ajudar o filho no desenvolvimento dessa integração dos dois lados do cérebro, para que ele consiga organizar os olhos e as mãos para trabalhar junto para a escrita ficar desenvolvida com mais facilidade. E aí eu estava dando para ela um exemplo
tem muitas vezes que os pais vêm com os filhos, e aí quando você vai fazer os exercícios, por exemplo, um dos exercícios que a gente vem fazendo é aquele do movimento cruzado, de levantar o joelho e tocar com a mão oposta. E aí quando você pede para os pais, junto com a criança, fazer o exercício, de repente, um pai que é um engenheiro super bem sucedido, trabalha numa grande corporação, pessoa assim, super inteligente e muito bem no trabalho, vai cruzar a linha média e aí, de repente, ele não consegue encontrar o outro lado do corpo dele para tocar. Ou então, se você tira a visão, e aí, no caso, vamos supor, você faz o exercício em vez de fazer aqui, você troca e fala para ele encontrar o pé atrás do corpo dele, a visão não está lá para ele visualmente achar o joelho e a mão oposta, e ele não consegue fazer isso. Então, a pergunta da Andréia estava sendo, mas como assim? Como é que ele pode ser um engenheiro tão bem formado e não consegue fazer um exercício tão básico? Então, na verdade, é que para o trabalho que ele está desenvolvendo, que é uma área de facilidade, é uma área onde ele conseguiu desenvolver bem as funções necessárias para aquilo, ele pode ter tido algumas dessas funções necessárias para o trabalho dele, foram bem integradas. Mas outras funções, como, por exemplo, que requer o cruzamento da linha média de movimento, pode ser que seja um adulto que é muito bem sucedido no trabalho, mas acaba não praticando esporte ou fazendo exercício porque não é bem coordenado motoramente. Então, essa é uma coisa muito interessante, porque os pais, quando vêm numa sessão com os filhos, eles começam a descobrir, nossa, esse exercício é bom para o meu cérebro também. Então, tem até uma pergunta aí da Dani, né? Como é que seria um exercício para ajudar pessoas idosas para melhorar a memória? Olha, na verdade, a memória... em relação a essa pergunta, Andréia, que você tinha me perguntado antes, deu para clarear ou você tem mais alguma pergunta que eu acabei não clareando completamente? Ou a resposta deu para clarear? Não, eu acho que deu bem, até porque daí a gente conversou a questão da unilateralidade também, né? Porque às vezes a pessoa fica muito unilateral para alguma coisa e bilateral para outras, né? É bem para diferenciar isso aí. Isso. E não é que a bilateralidade é melhor que a unilateralidade. A bilateralidade ela é necessária para toda função na qual você desenvolve uma especialização, um desempenho rápido nela, uma coisa que é familiar para você. Então, você quer estar bilateral nela. Agora, a função unilateral, ela também é importante. Ela é importante no momento que você quer especializar mais ou desenvolver mais algo bastante específico. Então, as duas são importantes. É só que, na maioria, se a gente quer viver uma vida que é de tranquilidade para a gente poder ter facilidade no desempenho, a bilateralidade tem que estar presente, porque você quer que os dois lados do cérebro sejam presentes para te oferecer acesso a toda a informação necessária para o seu desempenho e coordenação de todos os dois lados do corpo. Entendeu? E isso te responde bem, Andréia? Sim, ótimo. Ótimo. E a tendência é, quando a gente estressa, a gente interrompe essa comunicação dos dois lados, do cérebro e do corpo. Entendeu? Então, um sinal de estresse é que você começa a ficar mais lento, você começa a agarrar com uma coisa, não consegue fazer outras coisas, você fica repetindo a mesma coisa. Entendeu? Patinando, né? Patinando. A gente fica patinando e não sai do lugar. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar no curso. Como eu disse, aqui a gente dá umas pinceladas do conteúdo, da matéria, porque assim, é muita coisa muito interessante. Então agora vamos ali para a pergunta da Dani e depois nós vamos fazer um exercício aí da Marcia. Então, voltando na pergunta da Dani, teria algum exercício para ajudar pessoas idosas para melhorar a memória? O Dani, a primeira coisa é o seguinte, que pessoas idosas e pessoas novas têm desafio com memória. Então, o exercício que permite a memória, na verdade, ela está relacionada com o processamento auditivo, ou seja, o processamento de sons. E é uma coisa muito interessante, a matemática também, ela está relacionada com a mesma coisa. Bem como como chama? Não é ortografia, não, quando você fala soletrar. Soletrar
uma palavra, a capacidade de soletrar bem, ela também depende de você absorver bem o som das palavras que você vai escrever. Então, diferente do que a maioria de nós pensamos, né? A gente acha que é visualmente, mas não é, não. É auditório. A maior parte da função por trás da memória, da questão da matemática e também do desempenho no soletrar das palavras. Então, quando você fala de memória, você quer melhorar o seu processamento auditório ou auditivo. Então, o que você faz é aquele thinking caps, que você coloca a mão para baixo e você faz a massagem dos lóbulos da orelha, começando de cima para baixo. Massageia bastante enquanto você respira. E relaxa e sente a sua massagem. Sente você massageando os lóbulos. E depois você pode segurar o topo da orelha, né? Aí você inspira. Quando você expira, você puxa para cima. Você pode segurar. Isso aqui são variações que você pode fazer do exercício. Aí você inspira e expira. Estirando os lóbulos para fora. Depois você inspira novamente. E quando expirar, puxa para baixo. Isso. E depois uma outra variação também é de estimular essa área aqui ao redor da orelha, né? Os centros auditivos, eles estão nas laterais do cérebro. Então, é só aqui. É importante a gente se dar conta que uma coisa que a Denise falou aí, porque tem diferença entre ouvir e escutar, tá, gente? Porque às vezes eu posso ouvir, mas eu não escuto, eu não raciocino o que quer dizer aquela palavra. Porque eu posso estar ouvindo ali, a minha casa é bonita, mas eu não estou entendendo o que aquilo quer dizer. Né? Isso é importante, trabalhar essa bilateralidade da audição. E uma coisa muito interessante também é que, como eu disse, né? Esse exercício não é só para idosos que têm os desafios da memória. Isso aqui é para estimular a sua memória, para manter a sua memória e para recuperar a sua memória. Então, é para organizar o cérebro para que essas funções de memória elas possam estar presentes. Então, é isso aí. Tem uma outra pergunta aqui da Viviane. Ô, Dani, se tem alguma resposta que não... Se a sua resposta não tiver ficado claro, bate aí para a gente o comentário e deixa a gente saber, tá bom? Depois vem a Viviane perguntando: posso fazer esses exercícios quando vou estudar um novo assunto para fixar bem desde o começo? Sim, na verdade, quando você faz uma leitura de um texto ou você está fazendo um estudo, o que você está fazendo é escutando o autor falar para você a história que você está lendo. Então, se você está fazendo um estudo, tem um material que alguém escreveu e que você, ao ler, você está escutando aquela informação, né? Você está absorvendo aquela informação. Então, quando você ativa os centros da audição, você está ativando os centros da memória também. Então, com certeza, vai te ajudar bastante. O que eu faço muito também é, se eu estou trabalhando em alguma coisa e, de repente, eu começo a perceber que eu não estou conseguindo captar o que está sendo falado, então esse exercício é um exercício que está disponível para poder ajudar a gente nisso aí. Então, quanto mais você absorve bem, melhor a sua memória, porque a memória está ligada com a gente estar presente, né? Com aquilo que está acontecendo. Então, se a gente está ficando distraído, e isso aqui ajuda você a tirar a distração dos sons e trazer você para o momento presente, para aquilo que você está fazendo, então isso vai te ajudar bastante. E aí o melhor é vocês fazerem... Gente, só um minutinho, tem uma pessoa que está me solicitando. O melhor, gente, então, é vocês fazerem o exercício, experimentar. Antes de fazer o exercício, como é que eu fico? E depois que eu faço o exercício, qual que é a diferença? Então, é essa que é a oportunidade que você tem. Não estou conseguindo responder a pessoa. E aí, então, é isso que eu tenho para falar para você. Sempre experimenta antes e depois do exercício, melhora seu desempenho. E aí, conta para a gente o resultado. Volta lá no nosso Brain Gym Brasil
volta lá na Andréia, vai lá no Facebook, vai lá no Denise, né? E coloca pra gente. Eu aqui manda, comenta depois aqui no vídeo. Faz a experiência, gente, porque isso faz parte do branding. Você faz aquela ação, faz o exercício, depois repete a ação. Bom, a gente é suspeito de falar, mas a gente sabe que sempre melhora. Mas a gente precisa criar os caminhos neurais para isso, né? Você precisa repetir e treinar. E como a Denise falou, gente, a gente está muito distraído, e a gente tem muita coisa que nos distrai. E para Nossa, você mas realmente muito. colocar na sua memória, você precisa estar no presente, no aqui e agora. E a gente normalmente não está. A gente está em tudo que é lugar, menos no aqui e agora, prestando atenção ou lendo. Eu estou lendo aqui, mas a minha cabeça está lá não sei aonde. Eu estou olhando o filme, eu estou assistindo a aula, a minha cabeça está lá não sei aonde. Então, é fazer a gente voltar para aqui e agora, né? Então, além de trabalhar a respiração, que também faz parte do branding, um exercício específico, como esse, né, do boné do pensamento, que é um deles, né, que a gente já conversou aqui, tem outro que a gente já falou, né, e quando a gente está falando a linha média, a gente está aqui, ó, cruzando essa linha aqui do meio, né, a gente precisa cruzar isso aqui para integrar o nosso cérebro. E, gente, uma coisa importante também que eu vou aproveitar para falar. Ô, Viviane, respondeu aí para você? Põe para a gente o comentário lá e deixa a gente saber, tá bom? E se alguém mais tiver alguma pergunta, hoje a gente está aberto aqui para responder perguntas que possam estar surgindo com a conversa que a gente vem tendo com vocês. Então, aproveitem, a gente está hoje à disposição para responder. O que é que te estressa? O que é que você quer saber que a gente pode te ajudar? E outra coisa que... André, me lembra aí, o que você estava falando? Eu comecei a ver a resposta da pessoa e me perdi. Você acabou de fazer um comentário. Tinha uma coisa importante. Tinha alguma coisa importante na minha cabeça. Já sei. O Branding 101 que a gente vai estar ensinando aí no Brasil, ele, na verdade, ele lida com 3 inteligências que vêm da organização do cérebro por 3 linhas do centro do corpo da gente. Uma linha seria a ponte que cruza entre a frente e atrás do corpo. E quando a gente faz exercícios para conectar a frente e atrás, a gente acessa o foco e com o foco a gente consegue ter compreensão. Então é o que a gente acabou de falar aqui, né? Ao focar, eu consigo ter compreensão e essa dá para a gente acesso à inteligência atencional. Então, a segunda inteligência, ela vem da comunicação entre a parte superior e a inferior do cérebro e do corpo. Então, quando a gente coordena a região superior e inferior do cérebro, que coordena em cima e embaixo para o corpo, o que a gente tem? A gente tem acesso a... Como? Regulação emocional. Regulação emocional. E com isso, a gente tem acesso à inteligência emocional. Agora, a terceira dimensão que a gente trabalha com ela no Branding 101 é a dimensão direita-esquerda. E essa dimensão, ela dá para a gente acesso à comunicação receptiva, né? Receber informação, e expressiva. E a comunicação entre os 2 lados do corpo. E como resultado disso, a gente tem a bilateralidade, né? E a inteligência que a gente tem quando essa dimensão está funcionando bem é o acesso à inteligência informacional. Então, são inteligências atencional, que é de atenção, de ser capaz de prestar atenção, a inteligência emocional e a inteligência informacional. Então, são essas 3 dimensões que a gente trabalha nos 3 dias do Branding. A pessoa no Branding 101, ela vai aprender os 26 exercícios e vai aprender a entender como é que você acessa as suas 3 dimensões para ver se você está limitado ou está tendo acesso de todo o cérebro para dar acesso a essas 3 inteligências: atencional, emocional e informacional. Alguma pergunta em relação a isso?
Por enquanto não, mas gente, quando a gente estuda isso e vê essa integração, como ela é importante, como a gente se desconecta, seja emocionalmente, seja porque não está, porque por estar estressado, né, as nossas emoções ficam desconectadas, a nossa mente, foco, tudo. É uma frase que eu sempre digo para quem me conhece, né, o que vira e mexe eu falo, né, alta tensão, que é o estresse, né, baixa a nossa atenção. Então a gente não consegue prestar atenção em nada, a gente não, as nossas emoções estão à flor da pele e nada funciona, né? Então, Denise, lembra que a gente combinou aqui, vamos falar de um exercício que é muito legal de fazer, né? Bem fácil, uma brincadeira, que a gente pode fazer com os filhos, com os alunos, para a gente mesmo, para a gente se divertir também, que é bom, né? É bom a gente se divertir também, desopilar, desestressar com movimento. E esse é um movimento básico gostosíssimo de fazer. Qual é, Denise? Conta para eles o nome que a gente inventou para o português. Qual que é o nome dele? Não, gente, ó, o nome, a gente, olha, esse nome tá uma polêmica, né? A gente colocou, chamou de movimento cruzado. Mas assim, ó, ele era para ser engatinhar, como é que é? Gateio, tem tantos nomes Isso. e a gente gostaria de dar um nome divertido, mas ficou o movimento, porque realmente é um movimento cruzado. A base dele para tudo, que é o engatinhar da criança, né? A gente também queria ter comentado. Como é importante a criança engatinhar. A influência do engatinhar para a criança para o resto da vida é fantástica. Papais e mamães aí que têm criança pequena, deixe seu filho engatinhar, incentive ele a engatinhar, ele está desenvolvendo o cérebro dele, não é, Denise? Isso, e também a questão, os titios e os avós que estiverem presentes, né? Fala para todo mundo na família, para os amigos, coloca as crianças para ter certeza que engatinham. E o porquê disso, né? Então, a primeira coisa, vamos parar um pouquinho e vamos fazer o exercício. A gente já aprendeu esse exercício, hoje o que nós vamos fazer é explorar como é que ele pode ser usado. Então, na verdade, o movimento mais complexo que a gente faz é o movimento de levantar, ficar ereto contra a gravidade e conseguir caminhar. Então, esse movimento é um movimento bilateral, né? E é de corpo inteiro. Então, muitas vezes, no desenvolvimento da criança, ela não consegue desenvolver o engatinhar com bom desempenho. Então, o que a gente acaba tendo é que os dois lados do cérebro não são oferecidos os exercícios necessários para que mais tarde a criança consiga se sentar e consiga não ter dificuldade de sentar ereta contra a gravidade e poder ficar livre para usar as extremidades e os olhos para poder fazer as atividades acadêmicas. E aí você tem uma criança que não consegue ficar sentada ou não consegue desempenhar bem na escola. Então, caminhar é naturalmente uma atividade que ela vai permitir a organização e o desenvolvimento do cérebro e vai também organizar o corpo. E aí o que a gente tem é um exercício que permite a todos nós, adultos ou crianças, que tenham tido qualquer dificuldade no desenvolvimento dessa bilateralidade para poder ficar em pé contra a gravidade, ter o equilíbrio, ficar livre, espontaneamente o corpo inconscientemente é controlado pelo cérebro e deixar a gente lá para usar as extremidades e para usar o pensamento de forma bem sucedida. Então, a pergunta que eu lembro que a André tinha me feito antes é: mas se movimento é natural e o caminhar é a atividade mais complexa e a criança já caminha, o adulto já caminha, como assim que o engatinhar ainda está afetando? Mais uma vez, existem várias conexões no cérebro e algumas podem estar funcionando, mas outras podem estar desligadas. E aí você tem áreas que você funciona bem e áreas que não estão funcionando muito bem ou não estão funcionando do jeito que você gostaria na vida. Então, o caminhar, ele é natural, a criança pode estar desenvolvendo bem aquele caminhar, mas aquelas áreas que não estão conectadas muito bem podem estar impedindo a criança no desenvolvimento e desempenho acadêmico. E na fase adulta pode continuar a estar afetando. Então, o melhor que a gente tem a fazer, e até para prevenir a perda de conexões neurológicas com a maturidade, né? Com a idade chegando, então o que a gente vai fazer é o exercício
do movimento cruzado. Então, você outra perna e vai tocar com a mão oposta. Então, é só isso aqui. Então, você toca com a mão oposta e aí depois vê se você consegue tocar em outra parte mais baixa, até o pé. Mas se não, só faz se o seu equilíbrio estiver bom. A Andréia está fazendo sentada, você pode estar fazendo sentado. Ou você pode colocar o cotovelo para tocar o outro lado. Certo? E aí você olha ao seu redor e começa a dar nome a objetos que você vai vendo. Então, fala em voz alta aí para você mesmo. Para mim, eu estou vendo o copo de água, estou vendo a tela do computador, estou vendo a cadeira com pano azul, uma vela. Ou seja, ao fazer esse exercício, se você teve um desenvolvimento infantil, onde o engatinhar não foi propriamente desenvolvido, ou você teve dificuldades em aprendizado, ou você tem dificuldade em atividades acadêmicas, mesmo como adulto, esse cruzamento ou dificuldade de equilíbrio, de movimento, esse exercício aqui é um exercício que permite a gente organizar a nossa bilateralidade e coloca a gente em ação pronto para poder fazer uma atividade. Então, esse é um exercício excelente para você fazer quando você vai começar uma atividade. Ô, Viviane, até bom esse aí para você também. Você falou exercício para fazer quando vai começar um assunto novo. Então, para ficar pronto, para estar pronto para fazer o exercício, faz esse também, faz esse exercício do movimento cruzado. E junto com ele, vem olhar para um X. Quando você olha para um X, você está visualmente estimulando essas áreas de bilateralidade, que é ficar pronto para fazer algo novo ou algo que você não quer fazer, mas que tem que estar pronto, que vai ter que fazer, né? E também para completar esse desenvolvimento onde o engatinhar não foi bem desenvolvido. E aí, Andréia, vai prestando atenção aí, porque às vezes a gente está falando e pode passar despercebido algo que não ficou muito bem explicado. Me avisa aí, tá? Vocês também que estão aí hoje. Dani está dizendo que a gente respondeu. Tá gostando. Lembrando, gente, claro, que depois vai ficar gravado, que nós já temos mais 2 vídeos lá no YouTube e aqui também no Instagram do Branding Brasil. E eu convido vocês, né? Quem não assistiu, assista os demais. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, coloque pra gente, porque o nosso próximo encontro, em princípio, vai ser lá no final do mês. Então, a gente tem tempo de colhendo as perguntas, as dúvidas de vocês. O curso, para quem já me perguntou, vai ser em novembro, então tem tempo de vocês ficarem especulando, tentando saber se vale a pena, se não vale a pena. Eu, né, já digo que vale muito a pena, porque assim, ó, eu me apaixonei pelo branding só quando soube isso dele. Imagina você sabendo isso, né, muito mais, né? Isso. De quanto de diferença que ele pode fazer na vida das pessoas. Isso. Então, lá em novembro nós vamos ter o curso, 19, 20 e 21 de novembro. Em breve a gente vai disponibilizar todas as informações, tá? Isso. E vocês vão ficar bem informados, vão saber todos os detalhes. Mas, por enquanto, vão assistindo os vídeos que estão lá no YouTube do Branding Brasil, estão aqui no Instagram do Branding Brasil, né? Eu e a Denise estamos à disposição. A Denise tem assim, uma vasta experiência, conhecimento, sempre com escolas, com pacientes, né? Então ela tem muito conhecimento do branding, muita experiência. Eu tô assim, iniciando do ano passado para cá, assim, mas muito faceira, muito contente, sabendo o quanto de diferença que o branding pode fazer na vida das pessoas. Tanto em sala de aula, nas escolas, na nossa vida pessoal, relacionamentos, nas nossas emoções, no estresse. Quem, vê disso aí, quem não tem estresse, quem não vivencia momentos de estresse no dia a dia. E com os exercícios, ações simples, gente. No dia a dia, com os movimentos do branding, podemos fazer a diferença, né, Denise? Então, assim, o sumário aí dessa conversa de hoje, gente, é que assim, olha, todos nós temos o potencial natural para essa bilateralidade, para o bem-estar no nosso desempenho, no nosso aprender. E, na verdade, esse potencial, então, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser, ele não é garantido. Né? Então, você tem o potencial para funcionar bem como ser humano, que tem um cérebro, que tem um corpo, que tem os 2 lados em tudo. E, no entanto, esses exercícios são para organizar e te permitir acessar isso com facilidade.
E é isso aí. Então, nós vamos agradecer todos vocês que estão aqui hoje. Né, Andréia? Denise, dá uma olhadinha no comentário aqui da Dani, que é bem interessante. Ó. Vê se consegue ler aí, se não leio para ti. Posso fazer isso? Eu não estou vendo. Não consegue ver? Não, o último comentário que eu vejo aqui, da Dani respondeu sim, obrigada. Não, tem aqui, deixa eu ler aqui. Tem a Kemi também, por quanto tempo é bom fazer um exercício de movimento cruzado? Tá, isso é da Kemi. 1 minuto. Tempo. O que a gente fala é o seguinte, cada pessoa, nós temos cérebros, todos nós temos com todas as partes iguais, mas cada um de nós tem uma organização do nosso cérebro que é diferenciada. Então, o que você pode começar a fazer você observa como é que você está se sentindo, faz o exercício. Quando você sentir que houve que você teve uma experiência de, não sei, estou me parecendo mais alerta, estou parecendo que estou com mais clareza e estou pronta para ir. Senta e faz. Na hora que você começou a perder aquela clareza, faz o seu exercício novamente e vê o resultado. Então, você vai começar a descobrir qual que é o tempo que para você é necessário para cada exercício funcionar bem. Tá bom? Agora, mas assim, falou, teoricamente, 30 segundos, 70 segundos, entendeu? Ou seja, meio minuto, 1 minuto. Mas, às vezes, lembre-se que quando a gente faz exercício, às vezes a gente desidrata. Então, beber água entre os exercícios é sempre uma fórmula muito potente de fazer com que os exercícios tenham um resultado mais poderoso. Tá bom? Tá, gente? Mas sempre lembrando, não é guti-guti, tá? É degustando a água. Tanto que a gente deu o nome de degustando a água. Tá, a questão da Dani aqui que eu achei bem interessante. Ó. Quando estava fazendo exercício, sem ter que dar nome aos objetos, eu estava com equilíbrio. Depois, quando dei nome, me perdi todo o equilíbrio. Olha que interessante. Isso aí é ótimo. A sua observação é muito bem colocada. Sim, quando você começa a fazer só o exercício, o seu cérebro está usando uma determinada função. Quando você adiciona uma coisinha só, aí o cérebro tem que se reorganizar novamente. Então, volta, faz sem olhar, sem falar nada, e depois faz uso dele falando. Porque são variações que a gente põe para ficar fazendo mais complexo e ter mais organização no cérebro. Tá bom? Muito bem observado. Obrigada por ter dividido isso aí. Então, não desanime, só perceba como é antes e que é depois. Tá bom? Mais alguma outra pergunta, Andréia? Porque eu não estou vendo aqui, não. Não, acho que daí tem que passar no dedinho para cima. Eu não sei por que às vezes para, às vezes vai... É, o meu tá parado, não tá indo, não. Tem mais alguma coisa no seu lado? Não. Não, só a Kemi aqui agradeceu, perfeito, obrigada. Isso. Obrigada. Gente, ó, beijo no coração, no cérebro e no corpo. No cérebro, tá? Então, lembrando, deixe suas questões, comentem depois que eu olhar o vídeo, convido vocês a comentarem, colocar suas questões mesmo aqui no vídeo, que a gente vai responder com todo amor e carinho. E logo, logo, mais informações sobre o curso. Vai ser online, tá, pessoal? Porque a Denise está morando lá nos Estados Unidos, tá? Eu moro aqui no Brasil, mas ela mora nos Estados Unidos. Então, mas dá essa vantagem de ter a oportunidade de ter os cursos online. E é possível fazer, porque eu fiz a minha formação ano passado. Foi muito boa, porque a gente faz com o Zoom, né? Então, a gente se enxerga, vê, é possível trocar ideias, informações, fazer correções, assim, mas o mais importante é que a gente vai estar num contato permanente, né, Denise? Porque após o curso a gente vai criar um grupo para a gente trocando ideias, se aperfeiçoando, estudando, né? Aprofundando esse conhecimento que é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, assim, um beijão, Beijo grande. Todo mundo. Andréia, eu vou correr e a gente se fala depois que eu vou passar, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.